Bom dia, minha gente. Estamos de volta para mais uma videoaula sobre sujeito e predicado. Nas aulas anteriores, conhecemos o conceito básico por trás desses dois termos. Na segunda aula, conhecemos os tipos de sujeito e suas características. E na aula de hoje, a última desse conteúdo, a última videoaula desse conteúdo, vamos estudar os tipos de predicado. Vamos conhecer cada um deles e suas características. Porém, eu quero dizer para vocês que, diferente dos tipos de sujeito, que é bem simples, bastante simples, os tipos de predicado possuem alguns conceitos a mais por trás, ok? Então é preciso que vocês redobrem um pouco a atenção, tá? Não estou dizendo que é difícil, porque um assunto também é fácil, os tipos de predicado, só que ele tem muito mais conceitos que os tipos de sujeito, certo? Ou seja, é um pouco mais extenso, para você estudar, certo? É um pouco maior, digamos assim, ok? Portanto, é preciso que vocês redobrem a atenção, tá certo? O que é o predicado? Como eu já expliquei para vocês na primeira aula, o predicado é aquela parte da oração que faz referência ao que acontece com o sujeito, ou seja, é aquela informação que é dada a respeito do sujeito, certo? Então, na frase, tudo que não é sujeito é predicado, certo? Obrigatoriamente, esse predicado ele vai ser composto por um verbo ou uma locução verbal. Locução verbal, vocês já viram, é quando nós temos dois verbos exercendo a função de um verbo. Então, já que o sujeito é composto por um nome, um substantivo, o predicado vai ser composto por um verbo, certo? Porém, pessoal, antes da gente adentrar dentro do conteúdo, antes da gente adentrar mesmo dentro dos tipos de predicado, a gente precisa conhecer os tipos de verbo que podem aparecer em uma oração, certo? Porque cada tipo de predicado vai ter como núcleo um tipo de verbo diferente. Então eu não posso passar para vocês os tipos de predicado sem passar antes esses tipos de verbo. São apenas dois: verbo de ligação e verbo significativo, certo? A gente vai começar pelo verbo de ligação, que é o conceito mais básico. Verbo de ligação, galera, é aquele verbo que indica um estado do sujeito, ou seja, ele vai ligar o sujeito à sua característica, certo? A gente está bem aqui, ó, verbo de ligação, tá? Ele vai ligar o sujeito à sua característica, ou seja, ele vai indicar um estado do sujeito, ou seja, como o sujeito está naquele momento, certo? Por exemplo, olha só, meus filhos são felizes. Vamos identificar o sujeito dessa oração? Meus filhos, Porque quem é que são felizes? Meus filhos. Então, meus filhos é o sujeito da oração, tá? Esse aqui em amarelo é o verbo, ok? Para eu saber que tipo de verbo é esse, eu tenho que ver o termo que está depois dele, que é felizes, tá? Então, felizes é uma característica, não é isso? É um adjetivo. É um estado. E quem é que está feliz? O sujeito, os meus filhos, certo? Então, meus filhos é o sujeito da oração que está ligado à característica felizes pelo verbo são. Portanto, esse verbo ele é o verbo de ligação, tá? A gente vai chamar ele aqui, ó, de VL, certo? Verbo de ligação. Então a gente tem meus filhos como sujeito da oração, o verbo são como verbo de ligação e o felizes como estado do sujeito. Esse estado do sujeito, essa característica, vai ser chamada de predicativo do sujeito, certo? Nós vamos ter um sujeito ligado a uma característica e essa característica do sujeito vai ser chamada de predicativo do sujeito, tá? Então aqui a gente tem um verbo de ligação, porque ele liga o sujeito ao seu estado, à sua característica, certo? É isso, o verbo de ligação é só isso, tá?
Outros exemplos de frases com verbo de ligação, para ficar bem claro para vocês. Olha só. O diretor parece preocupado. Qual é o sujeito da oração? Quem é que parece preocupado é o diretor, tá? Então, o diretor é o sujeito. Então, daqui para cá é o predicado, certo? Aqui é o verbo parecer. Preocupado é um estado, né? O sujeito está preocupado, portanto, é uma característica de quem? Do sujeito, tá? Então, se essa frase indica uma característica do sujeito, esse verbo vai ser o verbo de ligação, porque está ligando o sujeito à sua característica. Ok, galera? Vamos aqui a outro exemplo. Olha só, deixa eu apagar aqui para não ficar atrapalhando aqui a gente na outra frase, né? Aquele aluno anda desatento. Esse verbo andar aqui, pessoal, ele não é a ação de você caminhar, ok? Ele é o quê? Ele é você está desatento. Você anda meio desatento ultimamente. É uma característica. Então a gente tem aquele aluno como sujeito da oração. Aqui nós temos o verbo, certo? E aqui nós temos a característica do sujeito. Então tudo isso aqui é o predicado, certo? Esse verbo, ele está indicando o quê? Está indicando uma característica do sujeito, não é isso? Que o sujeito anda o quê? Ele anda desatento, tá? Se esse verbo indica uma característica do sujeito, então ele vai ser um verbo de ligação, certo? E esse termo que indica a característica do sujeito vai ser o predicativo do sujeito. Vou chamar só de PS aqui, ok? Aquele aluno é o sujeito, anda é o verbo de ligação e desatento é o predicativo do sujeito, porque é o estado, é a característica que o sujeito se encontra nesse momento, certo? Deixa eu dar uma apagada aqui com a borracha maior para a gente não perder muito tempo. Olha só, estou extremamente chateado. Aqui a gente tem o sujeito oculto, né? Que é o sujeito eu, porque é o verbo, é o pronome eu que conjuga o verbo, tá? Então aqui a gente tem o verbo de ligação, porque liga o sujeito, que é o eu, à sua característica, que é chateado. Então chateado vai ser o quê? O predicativo do sujeito. E o estou vai ser o verbo de ligação, porque está indicando que o sujeito neste momento está com essa característica aqui, que é chateado. Certo, galera? Vamos para o último exemplo. Olha só. Meu pai ficou orgulhoso das minhas notas na escola. Então a gente tem meu pai como sujeito, certo? Porque quem é que ficou orgulhoso? Meu pai, né? Então ele é o sujeito. E daqui para cá é o predicado, certo? Nas outras a mesma coisa, tá? O diretor, sujeito, e parece preocupado, predicado. Aquele aluno é o sujeito e anda desatento, predicado. Aqui, como o sujeito é oculto, toda a frase vai ser um predicado, ok? Então, olha só o exemplo. Meu pai ficou orgulhoso das minhas notas na escola. O sujeito é meu pai, certo? Cadê o verbo? Tá aqui o verbo. O que é que esse verbo está indicando? Está indicando que o pai ficou o quê? Ficou orgulhoso, não é isso? Orgulhoso é o quê? É um estado, né? Um estado de espírito. Ele está orgulhoso. E quem é que está com essa característica aqui? É o sujeito, meu pai. Ok? Portanto, esse verbo aqui é um verbo de ligação, porque liga o sujeito à sua característica, que é orgulhoso. Beleza? Verbo de ligação. E aqui vai ser o predicativo do sujeito, certo? E o segundo tipo de verbo que pode aparecer na oração
é o verbo significativo. Esse verbo significativo ele pode ainda receber outro nome, dois nomes, aliás, né? Ou ele pode ser chamado também de verbo de ação ou verbo nocional, ok? Essa palavrinha bem aqui, ó, deixa eu escrever aqui para vocês. Verbo nocional, certo? Só que é mais comum você ver o nome verbo significativo, ok? É mais comum, tá? Mais comum do que verbo nocional ou verbo de ação, certo? Pessoal, o verbo significativo, né? Ele vai expressar uma ação praticada pelo sujeito. Ele não vai ligar o sujeito a uma característica. Ele vai expressar uma ação que o sujeito praticou. Ou seja, o sujeito fez alguma coisa, certo? Praticou algum ato, teve alguma atitude, e o verbo significativo vai dizer que atitude foi essa que o sujeito praticou. Qual foi essa ação que o sujeito praticou, ok? Então, o verbo significativo, ele expressa uma ação praticada pelo sujeito da oração. Olha só, o bombeiro subiu a escada rapidamente. Vamos identificar o sujeito. O sujeito é quem? O bombeiro, né? Porque quem foi que subiu a escada rapidamente foi o bombeiro, né? Subiu é o verbo, ok? Então, olha só, vamos separar sujeito e predicado aqui primeiro, certo? Deixa eu apagar aqui tudo. Olha só. Deixa eu botar aqui o pincel. O bombeiro é o sujeito e subiu a escada é o predicado, certo? Vocês têm que ter isso em mente. Tudo que não é sujeito é predicado, ok? Então tá aqui, o bombeiro é o sujeito. Aqui é o verbo, tá? O que esse verbo está indicando? Que o bombeiro subiu a escada. Subir não é uma característica, não é um estado do sujeito, é uma ação que ele praticou. Se é uma ação que ele praticou, então esse verbo vai ser um verbo significativo, porque o bombeiro praticou a ação de subir na escada, ok? Então, se esse verbo indica a ação que o sujeito praticou, ele vai ser um verbo significativo, que também pode ser chamado de verbo de ação, justamente porque ele expressa a ação que o sujeito praticou, certo? Então a gente tem aqui os elementos, né? O bombeiro, sujeito, subiu, verbo que indica ação, beleza? Aí tem outros exemplos aqui, ó, de frase com verbo significativo. Eu agradeço a todos. Então tá aqui o sujeito, certo? Sujeito eu, olha só, eu, sujeito. E daqui para cá o predicado, certo? Tudo que não é sujeito é predicado. Nunca esqueçam disso, tá? Aqui é o verbo agradecer. Agradecer é uma ação, não é isso? Ou seja, o sujeito praticou a ação de agradecer. Então, se esse sujeito praticou essa ação de agradecer, esse verbo indica o quê? Indica a ação que o sujeito praticou. Portanto, esse verbo vai ser um verbo significativo, ou chamado verbo de ação. Tranquilidade total, firmeza total. Vamos lá. Outro exemplo, olha só. Meu pai chegou cedo em casa. Então a gente tem meu pai como sujeito da oração e chegou cedo em casa é o predicado, porque tudo que aparece depois do sujeito é predicado, certo? Tudo que não é sujeito é predicado. Chegou é o verbo. Chegar é um estado. Será que alguém está chegado? Alguém se sente chegado? Alguém está se sentindo meio chegou? Não, né? Não é um estado, não é uma característica que a pessoa sente. É uma ação que a pessoa pratica. A ação de chegar. E quem foi que praticou essa ação foi o sujeito, que é meu pai. Então, se esse verbo indica essa ação que o sujeito praticou, ele vai ser o verbo significativo, certo? Vamos agora ao último exemplo. O empresário concordou com a proposta.
Então a gente tem o empresário como sujeito da oração e concordou com a proposta como predicado, porque tudo aquilo que não é sujeito é predicado, certo? Qual é o verbo aqui? É o verbo concordar, né? Ele concordou. Será que ele está se sentindo concordado? Será que concordar é uma maneira como a pessoa se sente? Não. Concordar é uma ação que as pessoas praticam. Quem foi que praticou essa ação de concordar? Foi o sujeito. Então, se esse verbo indica a ação que o sujeito praticou, ele vai ser o verbo significativo, ou seja, verbo de ação, certo? Então, pessoal, são esses dois tipos de verbo que podem aparecer na oração, tá? Verbo de ligação, que liga o sujeito a uma característica, e o verbo significativo, que expressa uma ação praticada pelo sujeito, tá? A partir desses dois conceitos de verbo de ligação e verbo significativo, a gente pode começar a estudar os tipos de predicado. E eu acabei de ter uma ideia. Para o vídeo não ficar muito grande, ou seja, para vocês não passarem o tempo da aula inteiro vendo o vídeo e não terem tempo de responder o exercício, na aula de hoje a gente vai parar por aqui nos tipos de verbo da oração, de ligação e significativo, e na aula seguinte a gente vai conhecer os tipos de predicado. São 3 tipos, ok? Nós vamos conhecer na aula seguinte. Cada tipo de predicado tem um verbo. Tem o predicado que tem verbo de ligação e tem um predicado que tem verbo significativo. Por isso a gente precisa primeiro conhecer esses tipos de verbo. Certinho, galera? Então por hoje é só, tá? Tem o exercício aí no grupo para vocês responderem, ok? Peço a participação de todos, porque eu preparo esses vídeos para vocês com muito capricho, com muito carinho e com muito prazer, com muito gosto, certo? Então é isso, galera. Tchau, tchau e até a próxima.